Bom, deu tempo. Bom dia a todos. O ano está começando para mim hoje, né? Aqui na escola dominical. Dou graças a Deus por isso. E então nós vamos dar sequência aí ao nosso estudo aqui sobre o Evangelho de João. E hoje então estamos na lição número 4, que é a lição 4, em direção à Galileia. Então eu vou pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, antes de começarmos a falar. Então vamos ler o texto primeiramente e depois nós vamos começar a meditação. Vamos orar primeiro? Deus eterno, obrigado por esses momentos aqui na tua casa, pela oportunidade de estudarmos um pouco mais da tua palavra, pela oportunidade de nos reunir aqui em comunhão, e suplicamos que o Senhor esteja conosco, ouvindo as nossas orações, as nossas palavras e orientando cada momento aqui da nossa escola bíblica dominical. Abençoe aqueles que não puderam vir, aqueles que estão assistindo à distância. Coloque, Senhor, a tua mão poderosa sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, João capítulo 4. Vou pedir aos irmãos que acompanhem, eu vou fazer a leitura aqui. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais do que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher,
que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Jesus lhe disse: eu sou, eu que falo contigo. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessa arte se alegram, tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: eis, ele me disse tudo o quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos a ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra, e diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Terminando, passados 2 dias, partiu para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, e que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vá, disse-lhe Jesus: o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro e anunciaram que o seu filho vivia. Então indagou deles a hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu nele, e ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Bom, 54 versículos, mas é interessante a gente verificar, por exemplo, todo o contexto aqui dessa viagem que Jesus fez da Judeia para a Galileia. Então vamos ver. Olha só. Primeiramente, está dizendo o seguinte: que os judeus não se davam com os samaritanos. Então nós lembramos que realmente havia lá uma confusão, desde a separação do reino, 2 tribos para um lado, 10 tribos para outro. Esses que moravam, cuja capital era Samaria, ou no estado de Samaria, eles foram acusados pelos outros de se misturarem com os povos inimigos, os povos vizinhos. Então, os samaritanos eram considerados pelos judeus como impuros, porque eles se misturavam com os outros. Então, os judeus não se davam com os samaritanos, mas também os samaritanos
também não se davam muito com os judeus. Por exemplo, tinha um texto que eu tinha separado aqui, mas depois eu chego nele, que a briga lá era igual. Então, tanto um não gostava do outro, quanto o outro não gostava do um. E com isso, quando os judeus iriam viajar para lá, eles evitavam passar por Samaria. Então a gente vê lá, vê no mapinha, vê no mapinha aqui, ó, que o caminho, você vê, ó, aqui é Jerusalém e lá eu coloquei Cafarnaum só como base. Então, quer dizer, o caminho melhor, o caminho mais próximo seria passando aqui pelo estado de Samaria. No entanto, o que eles faziam? Eles atravessavam o Jordão, passavam por um lugar chamado Transjordânia, vinham por aqui e depois voltavam para chegar lá em Cafarnaum. Mas como nós vimos aqui no texto, Jesus falou assim, ó, eu quero passar por Samaria. Cadê? Versículo, aqui. Versículo 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, olha aqui, ó, aqui é a província de Samaria. A cidade de Samaria, aqui, a cidade de Samaria ficava mais ou menos por aqui, mas essa é a província, o estado de Samaria. Bom, então, o interessante que a gente quer meditar aqui é que Jesus, ele tinha um projeto, tinha um plano de passar por Samaria, porque realmente havia um ministério importante a ser realizado em Samaria. Então ele queria ir para a Judéia, né? Ele queria ir lá para Galiléia, no entanto, ele precisava passar por Samaria, porque havia uma obra a ser feita aqui. E o capítulo 4, ele narra exatamente a grande parte dessa obra, que foi, por exemplo, o encontro daquela mulher lá no poço de Jacó, e também depois com as outras pessoas que vieram em virtude dessa experiência com aquela mulher. Bom, então você vê, ó, aí, então no final das contas ela acabou passando por aqui, ó. Então eu chutei mais ou menos aqui o trajeto, mais ou menos aqui. Então, daí da ordem de 170 a 180 quilômetros de viagem. Eu estava vendo aqui, por exemplo, 180 quilômetros de viagem, eu fiz o cálculo que é mais ou menos daqui a Itajubá. Né? Daqui a Itajubá. Então vamos sair caminhando daqui a Itajubá. Oi? Itajubá fica em Minas Gerais, para o lado de Campo Jordão, em Minas Gerais. Né? Então, Itajubá, são mais ou menos 170, 180 quilômetros. Bom, hoje, até que caminhar hoje parece que não sei se é mais fácil, se os tênis são mais confortáveis, tem assistência na beira da estrada, né? A gente vê falar, por exemplo, o pessoal que vai para Aparecida, então tem toda uma infraestrutura, para eles vão caminhando para ir para Aparecida, mas tem uma infraestrutura para ajudá-los e tal. Lá não tinha essa infraestrutura. Era pezão na terra mesmo, na areia, e o calor. Então, quer dizer, demorava, essa viagem era bastante demorada. No entanto, Jesus disse, não, eu quero passar por Samaria. Então, gente, uma coisa que eu gostaria de trazer vocês ao raciocínio desde o começo é esse, olha, Jesus, ele não faz nada de maneira aleatória. Ele planeja, então existe um planejamento de tudo. Ó, era para passar por Samaria, então provavelmente no coração, na mente dele, eu disse, olha, eu vou encontrar com aquela mulher lá, considerando que é onisciente e onipresente. Vou encontrar com aquela mulher, vou falar isso, isso e aquilo. Então, gostaria que a gente pensasse desde já. Então, a nossa vida, ela tem um projeto. Eu, por exemplo, vocês vão chutar minha canela aqui, mas eu, por exemplo, sou um daqueles que duvida muito desse negócio de livre-arbítrio. O cara tem total livre-arbítrio. Eu não acredito muito nisso, não. A gente tem um plano. Tem um plano para si. Ou eu posso obedecer o plano ou não obedecer o plano. O único arbítrio que eu tenho é esse, de obedecer o plano ou não obedecer o plano. Então, aqui tinha ali o arbítrio de Jesus, era passar ali por Samaria para encontrar com aquela mulher. Então, eu não tenho muita convicção desse negócio de que a pessoa tem total livre-arbítrio. Não sei, não. Peraí.
Aliás, como você falou primeiro, você vai ser responsável pelo... A partir do momento que o senhor falou que temos a opção de seguir ou não um plano, então o senhor se contradisse. Então temos O livre-arbítrio. livre-arbítrio de Porque obedecer se ou não? não tivéssemos essa opção, a gente ia ter que seguir o plano, queira ou não quisesse. Você Beleza. não concorda comigo? Então, essa é a opção. Então, como ele pegou o microfone primeiro, ele é responsável pelo microfone. Mais alguém? Alguém mais quer falar? Joia. Obrigado, André. Everton. Deixa aí. Hoje ele está com o preparo físico em dia. Já correu hoje de manhã? Não, hoje não, né? Hoje tá. Também nem tanto, né? Bom, então, primeiramente, vamos falar um pouquinho a respeito dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana. E uma coisa interessante também, que eu observei durante o estudo dessa lição aqui, é que o momento, né, o assunto do momento, era aquilo que Jesus usava para pregar a palavra, para ensinar. Por exemplo, nós vamos falar em água viva aqui. Por que ele usou logo água viva? Porque estava na beira do poço, estava todo mundo com sede. A outra coisa interessante é por que aquela mulher foi lá meio-dia. Meio-dia era o pior horário para ir lá buscar água, e foi sozinha. Então, os estudiosos acham o seguinte, que essa mulher, por causa desse problema dela ter vários maridos, ela não era muito bem vista. Era muito bem vista. Então, quer dizer, ela evitava andar junto com as outras, porque senão ia ser aquele né? Olha ali, olha fulaninha ali, né? Então, para evitar esse ela foi sozinha, meio-dia. Que eu acredito ser o horário mais quente. Então, as outras iam no final da tarde ou no começo da manhã, onde era mais o tempo era mais favorável, mais fresco o tempo. Mas ela não, foi meio-dia lá buscar água. Mas aquele, né? Então Jesus se aproveitou daquele momento, daquela mulher, daquela necessidade para poder ensinar para ela a respeito das coisas, né? Então vamos ver. Então, primeira coisa, Jesus não faz acepção de pessoas. Nem se a pessoa é isso ou aquilo, se é pequeno, se é grande, se é rica, se é pobre, enfim, não faz acepção. Se é mulher, se é homem, né? Por favor, minha irmã ali. Bom dia, irmãos. Eu acredito que a principal lição dessa passagem é exatamente essa. Jesus veio para todos. Para todos mesmo, né? Absolutamente todos. E para deixar claro o quanto ele veio para todos, ele foi ao encontro dos improváveis, dos que ficavam à margem da sociedade, daqueles que não tinham valor para ninguém naquela época, né? O samaritano, uma pessoa com uma deficiência, né? Ele foi atrás de todas essas pessoas para deixar claro para nós que, inclusive nós, ele tinha o desejo de alcançar. Muito obrigado. Uma mulher, né? Essa mulher, por exemplo, inclusive com um comportamento duvidoso, né? Ninguém aqui é juiz dela, mas de qualquer maneira o comportamento era duvidoso do ponto de vista social. Mas Jesus se interessou por ela e por ser samaritana também. Tá certo, muito obrigado. Então, Jesus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Quer queira, quer não queira, nós fazemos. Né? De diversas maneiras. Né? Se o sujeito é muito chato, eu evito ele. Se ele for ceboso demais, eu evito ele. Se ele for ficar perguntando sobre tudo, eu evito ele. Se for mal cheiroso, eu passo longe. Enfim, nós fazemos. Fazemos. Mas Jesus não. Então, essa é realmente uma das lições importantes que a gente precisa ter aqui. Né? Bom, a outra coisa que eu achei interessante é a metodologia. Então, realmente, Jesus, ele partiu daquilo que, do meio ambiente onde ele estava e começou a ensinar. Né? Água. Mas, olha, me dá água. Estou com sede. Mas como? Você sendo judeu, pede água para uma mulher que é samaritana, e nós não nos damos bem. O seu povo é inimigo do meu, o meu é inimigo do seu. Como é que pode isso? Pois é, mas você não sabe quem é que está pedindo. Já pensou? Você não sabe quem é que está pedindo. Se você soubesse quem é que está te pedindo água,
né? Então ele chamou a atenção da mulher. Como assim? Como assim? Então foi explicar para ela. Ou seja, a metodologia de ensino, a gente como professor, até aqui mesmo na escola dominical, a gente ensina, olha, qual é a principal coisa que o professor precisa saber? Ele precisa partir do conhecido para o desconhecido, né? Então, você chegar aqui, porque o tempo é relativo, pronto, arrebentou a nossa moral. O tempo é relativo, tanto faz para lá como para cá, dá na mesma, é relativo. Pronto. Não, então vamos começar, vamos chamar o Einstein aqui para ele explicar direitinho, desde o começo. Não é assim. Então aí nós vamos entender o que é o tal se é relativo ou se não é mesmo. Mas por quê? Partir do conhecido para o desconhecido. Então Jesus partiu do conhecido. A água, sede, a água ali, o poço de água, um poço admirado, desejado pelos samaritanos, porque era um presente do pai Jacó. Joia. Então a metodologia de ensino é bastante, chama a atenção. Ok. O uso daquela oportunidade, né, que é exatamente o mesmo assunto. Usou aquela oportunidade do momento, água viva. Então, quer dizer, o que ele colocou de novo aí? A água viva. A água já era um objeto conhecido. E a água era um negócio muito importante para eles. Aliás, a água é importante para todos nós em todos os momentos da nossa vida. Mas aquela água lá tinha uma importância toda especial por causa a seca, né? Como é que era a parte do meio ambiente ali, que a água era um negócio raro, era importante ter aquele poço de água pura, poço de água bem cuidado, todo mundo tomava conta, né? Então a água era um negócio importante, mas água viva aí já era novidade. Como assim água viva? Então Jesus começou a mostrar para ela a questão da eternidade, a questão do céu, porque a água viva era algo a mais do que simplesmente a água do poço de Jacó, né? Então, a água viva. Agora, uma coisa interessante, né, no método de ensino também fala assim, quando é que nós aprendemos uma coisa? Fala assim, o estudante, ele demonstra que aprendeu uma determinada coisa ensinada quando ele começa a praticar. Se ele não consegue praticar, porque provavelmente ele não entendeu, não aprendeu. Ou pelo menos não sabe para que serve aquilo, né? Então vamos ver. Aí, no versículo 29, ele diz assim, a mulher, vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Olha, então, quer dizer, ela ficou com aquele negócio na cabeça, com essa água viva, mas o adorado, mas então o Messias é que ele ia pregar sobre, será que realmente ele é o Messias? Vamos lá ver, vamos lá. Ela foi lá na cidade, trouxe algumas pessoas e apresentaram para Jesus, e Jesus explicou para ela direitinho o que era. Então ela demonstrou que ela entendeu, ou se ela não entendeu, pelo menos ela entendeu a importância do assunto, mesmo que ela não tenha compreendido exatamente o significado daquilo, mas pelo menos a importância do assunto ela entendeu. Vamos lá, gente, olha, o homem falou tudo sobre mim, acho que ele é o Messias, vamos lá. Um outro ponto importante em relação a essa atitude dela é que, como a gente já viu na aula, ela estava à margem da sociedade, certo? E apesar dela mesma, apesar da característica dela, de onde haviam a colocado em função da vida que ela vivia, a partir do encontro com Jesus, isso muda a perspectiva dela a ponto dela sair e desejar falar desse Cristo para as outras pessoas, mesmo estando na situação que ela vivia à margem da sociedade. Então, é muito importante a gente ter na nossa mente que o encontro com Jesus deve mudar a nossa vida. E apesar de nós, ele pode fazer. Exatamente. Independente das circunstâncias. Muito obrigado. Obrigado, isso mesmo. Então, realmente, a presença de Jesus, o entendimento da mensagem do Evangelho precisa mudar a nossa vida. Precisa mudar a nossa perspectiva, né? E depois, lá no 39, diz assim, 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito.
nós temos ouvido, agora que nós estamos no ano aí do evangelismo, então nós temos visto também o seguinte, que o que eu posso falar a respeito de Jesus? Qual é a grande forma que nós temos de falar a respeito de Jesus? É dizer o que ele fez por nós, o que ele fez por mim. O que Jesus fez por mim. Então, por exemplo, ela foi lá falar o que Jesus fez por ela. Então, isso fez a diferença. E você vê como é que é progressivo, né? Ela primeiro vai falar o que Jesus fez por ela. Eles acreditam porque ela está falando. Mas se você continuar a ler no texto, depois os próprios samaritanos falou, já agora não é pelo que disseste que nós cremos. Não era mais pela fala da mulher, mas porque eles tinham ouvido do próprio Deus, que era Jesus, eles tinham ouvido e eles tinham entendido que ele era verdadeiramente o Salvador. Quer dizer, precisou que alguém desse um toque neles, que foi a mulher, né? Deu um toque, deu um sacode, assim, na mente deles. Aí eles falaram, não é mais porque você está me falando, mas é porque nós ouvimos da verdadeira fonte de água. Por isso nós agora cremos. Quer dizer, é uma coisa progressiva. Você fala para uma, ele fala para outro, fala para outro, fala para outro. E é assim que o evangelho vai ser pregado em todo mundo. Exatamente. Cada uma pessoa vai ter a sua própria experiência, né, o seu próprio aprendizado. Muito obrigado, isso mesmo. Então, ela demonstrou que entendeu a mensagem botando em prática. Ela botou em prática. Olha, ele falou tudo sobre mim. Vamos lá para vocês ficarem conhecendo também. E depois isso que a Eliane comentou aqui, né? Então, realmente, o testemunho da mulher foi o chute inicial para que os outros tivessem outras experiências, outros conhecimentos a respeito do Senhor. Né? Então, o testemunho dela foi algo de bastante validade. Bom, depois Jesus explicou aí a respeito da adoração. Porque, gente, depois dessa briga lá entre as 10 tribos, as 2 tribos, realmente houve aquela grande separação. E os samaritanos não tinham permissão para adorar no templo em Jerusalém. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um templo para eles, lá em Gerizim, no monte de Gerizim, que era ali naquela região onde Jesus estava. Então, a mulher falou assim, olha, mas os nossos pais disseram que nós adoramos aqui no monte de Gerizim. Mas você está dizendo que é só lá em Jerusalém que tem que adorar? Então, Jesus aumentou, né, partiu da adoração no templo de Gerizim pelos samaritanos, ou no templo de Jerusalém pelos judeus, partiu dessa premissa, dessa verdade, desse conhecimento que eles já tinham, falou assim, não, olha, importa que o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, não importa o lugar. Então, quer dizer, Jesus aumentou o nível de detalhe, o nível de conhecimento na cabeça daquela mulher, na cabeça daquele povo. Né? Então, o Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não precisa ir no templo de Gerizim ou no templo de Jerusalém. Não, é em espírito e em verdade. Independentemente do lugar. Então, quer dizer, o ensinamento de Jesus é bastante profundo a esse respeito, porque cada passo que ele dá é um detalhe a mais que vai construindo a verdade a respeito do reino de Deus. Né? Bom, então, enquanto ele estava conversando com a mulher, foi o tempo em que os discípulos foram até a cidade para comprar comida. Bom, então chegou lá. Então, 27 a 38, nós já lemos, mas vamos lá, 27 a 38. Então ele começou, né? Nesse ponto chegaram os seus discípulos, se admiraram de ele estar conversando com a mulher, mas nenhum teve a ousadia de chegar assim, ô senhor, está conversando com essa mulher aí? O que você está falando com ela? Então ninguém teve digamos assim, a ousadia de chegar e contestar ou de questionar Jesus a respeito de com quem que ele estava falando. Porque, afinal de contas, eles sabiam que Jesus Cristo não era qualquer um. Né? Ele realmente sabia o que estava fazendo, tudo que ele fazia era planejado, tudo que ele fazia estava dentro do plano de Deus para a divulgação do reino de Deus aqui na terra. Então,
ficaram só, mas trouxeram comida. Senhor, nós trouxemos comida, vamos comer. Não, uma coisa eu tenho, eu preciso primeiro, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Começaram a ficar em dúvida, será que alguém trouxe piqui para ele aqui? Né? Será que ele piqui, né? Não, piqui não. Ah, não, acho que... Mas, de qualquer maneira, eles insistiram para que Jesus realmente se alimentasse, porque ele já estava um tempo sem comida. E a única, a respeito do tema anterior, eu só queria mostrar o seguinte, quando ela saiu para chamar o povo da cidade, aqui ó, quando ele saiu para chamar o povo da cidade, lá no 43, olha, ela largou o cântaro e foi lá chamar o povo. Eu achei esse um detalhe interessante que eu tinha esquecido de mencionar aqui. Ela largou o cântaro dela, que a coisa que ela usava para levar água, largou, foi lá e depois voltou. Tanto era a pressa dela em chamar as pessoas para vir falar, para vir ver o testemunho de Jesus. Vamos lá, porque olha, ele falou tudo isso, falou assim, vamos lá logo, senão ele vai embora. Eu não sei até que hora que ele vai ficar lá. Ou seja, ela sentiu a urgência. Essa que era a palavra que eu queria trazer para os irmãos aqui, que eu já havia esquecido. Né? Ela sentiu a urgência, precisava ir logo lá chamar aquelas pessoas para poder falar a respeito do testemunho. Bom, então nessa conversa de Jesus com os discípulos, então eles questionaram, então queriam que ele se alimentasse e tal. Né? Aí a pressa da colheita, aí deu 28 e 29, então ele falou a respeito disso. A mulher deixou o canto e saiu correndo. Então, a tal da pressa que eu estava comentando, né? Ele tinha pressa para a colheita. Olha, é preciso, tem a roça lá, o trigo já está pronto para ser colhido. Né? Disse tudo. Então, com respeito ao testemunho da mulher. Agora, o que eu achei interessante também foi o esclarecimento a respeito desses temas. Então, Jesus esclareceu temas importantes, como água viva, como lugar da adoração. Então, principalmente os temas que, às vezes, ficava sempre no coração da pessoa. Não, olha, a água viva não tem, só tem essa água boa aqui, que é do tempo, aqui do poço de Jacó. Agora, lugar de adoração, onde é que nós vamos adorar, então? Nós vamos adorar em Gerizim ou vamos adorar em Jerusalém? Mas então Jesus aproveitou o momento para poder esclarecer. Gente, o que eu queria trazer nesse ponto aqui para cada um de nós é a importância de nós irmos procurar o significado correto de tudo aquilo que eventualmente nós temos dúvida ou alguém fala para a gente. Né? Quando precisamos aprender alguns detalhes. Eu, por exemplo, estava procurando, não sei se eu quer ver, depois eu vou perguntar aqui, algumas palavras, alguns conceitos, que às vezes a gente tem problema de saber deles. Hoje em dia, por exemplo, tem uma palavra aí que as pessoas usam, né? E, olha, a profecia, o profeta e tal. Então, em cada lugar que você vai, o significado, né, tem um significado. Escutei uma profecia ali e tal. Olha, tem um profeta ali, uma profeta ali e tal. Então, são coisas, né, que às vezes a gente fica na dúvida para saber de onde que vem, para onde que é isso. Mas olha, gente, então só para dizer isso, que é a importância que nós precisamos de aprender tudo o que tem na Escritura Sagrada. A comida, né? Olha, qual que é a importância? A minha comida é fazer a vontade do Pai. Que comida será essa? Ou seja, fazer a vontade do Pai era mais urgente do que a alimentação. Era muito mais urgente. Que mais? Não tinha entendido se de água viva. O reino dos céus. Reino dos céus. Mistérios. Então, Jesus usou, por exemplo, muitos termos para explicar. Então, em cada momento, ele utilizava nessa história do meio ambiente, ele usava várias situações para entender, por exemplo, o reino de Deus. Então, por exemplo, eu peguei o reino dos céus aqui como tema. Olha, quer ver, Mateus 13:11 diz assim, 13:11, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Então, o mistério do reino dos céus. Então, Jesus explicou, por exemplo, o reino dos céus. Tem um lugar e falou assim, o semeador. O reino dos céus é como o semeador que saiu a semear.
Aí ele explicou o reino do céu de uma maneira. Depois ele falou, o reino dos céus é como o grão de mostarda. Olha, a mostarda, assim. Estou explicando outro detalhe a respeito do reino dos céus. O fermento. O reino dos céus é como um tesouro escondido num determinado campo. A procura de boas pérolas. O reino dos céus é como alguém que joga uma rede e colhe peixes de várias espécies. O rei vai ajustar contas com os servos. O reino dos céus é lugar das crianças. O rei celebrou as bodas dos filhos, é como se foi, olha, o reino dos céus é como o rei que celebrou a boda do filho. Então, ou seja, só para dizer para os irmãos que Jesus ele utilizou várias situações para poder explicar a respeito do reino dos céus. Então, às vezes, nós precisamos ler, consultar a Bíblia sobre diversos pontos para entender algum conceito que, eventualmente, a gente tem aí. Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus pode ser comparado com isso, pode ser comparado com aquilo, pode ser comparado com aquilo, pode ser comparado com aquilo. E, então, né, a Escritura Sagrada nos dá essa flexibilidade de entender exatamente qual é o significado de cada termo, de cada palavra, de cada expressão, de cada mensagem. Depois encontrou com os outros samaritanos, 39 a 42, se diz assim, né? 39. Muitos samaritanos naquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Né? Aí chegou que a Eliane comentou, né? Já agora, não é pelo que você disse que nós cremos, mas é porque nós ouvimos de verdade, ouvimos pessoalmente, presencialmente dele. Bom, muitas pessoas creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Gente, essa parte é uma que eu tinha comentado aqui, que realmente o testemunho é importante. Então, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você? Fala isso. Não fiquem de olho na minha garrafa importada, por favor. É bacana, geladinha. Então, olha, o testemunho é muito importante. Nós precisamos dizer o que Jesus fez. Outro dia, eu estava comentando lá no trabalho sobre o que Jesus fez por mim. Eu disse para eles, olha, é o seguinte, tinha um cara lá tinha uma pessoa lá com o joelho doendo, eu falei, eu tenho uma experiência para falar a respeito de dor no joelho. Eu estava com o joelho doendo e um dia eu aprendi lá na Escritura Sagrada, só quando você está sofrendo, estiver com alguma dor, só um minutinho, por favor. Só que eu estiver com alguma dor, sofrendo, então, chama os presbíteros da igreja e ore. E eu falei, poxa, mas eu sou presbítero, então eu mesmo vou orar pelo meu joelho. Botei a mão no meu joelho e orei. Aí, o que aconteceu? O joelho parou de doer. Mas eu senti no meu coração, Deus falou assim, Samuel, é o seguinte, eu vou ajudar você com essa dor nesse joelho, mas você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que parar de comer açúcar. Beleza. Realmente, parei de comer açúcar, o joelho parou de doer. O que Jesus fez por mim? Me ajudou, me ensinou a tirar a dor do joelho. Pronto, o médico falou assim, que vou operar esse joelho seu aí. Não, isso aqui não. Então, Jesus fez por mim isso. O que eu acho interessante também aí é que as pessoas creram por causa do testemunho da mulher, né? Isso. Qual a credibilidade dela para aquele povo lá? Ela não tinha credibilidade, né? Ela era uma mulher que tinha muitos pecados, né? Então, a crença foi no testemunho de Jesus. Que a gente fica, às vezes, meio assim de falar, né? Ela era uma mulher, assim, era uma pecadora. E, mesmo assim, ela deu o testemunho, né? E as pessoas creram por conta do testemunho. Do testemunho. Daquilo que Jesus fez por ela, né? Mostrou para ela. Exato. Independente dela, Exato. De ter o comportamento duvidoso lá, né? Isso. Então, ele faz independente de nós, né? Obrigado. Isso mesmo. O que nós precisamos fazer, então, nós sentir o desejo no coração, falar. Quando tem uma experiência, falar. Né? Falar. Não ficar esperando. Joia. Agora, né, depois veio o 41 lá, depois de ouvirem o próprio Jesus, além do testemunho da mulher. Então, gente,
É o que nós fazemos aqui no dia a dia. Fazemos em casa, no nosso dia a dia. Então, vamos ler a Escritura Sagrada. Vamos procurar a Escritura Sagrada, analisar, estudar, ler textos paralelos. Para quê? Para a gente enriquecer o conhecimento. Então, por exemplo, o pastor prega aqui domingo à noite. Bonita a palavra, né, e tal, a gente sai edificado, etc. Mas quando é segunda, terça-feira, já praticamente já esqueceu o que ele falou. Agora, se nós procurarmos ler no dia a dia, olha, você está ligado com aquilo que o pastor falou. Lá, segunda-feira eu já leio um texto aqui, está ligado. Então a coisa vai sedimentando dentro da nossa mente e do nosso coração. Né? Então é preciso analisar, buscar a palavra todo dia, porque senão a mensagem vai ficando branquinha, vai sumindo. Como diz lá em Provérbios, né? E não havendo profecia, o povo se corrompe. Então precisa ter essa profecia, esse ensinamento o tempo todo, né? Esse tempo de aprendizado. Então, agora, depois de ouvir o que o próprio Jesus, pessoal, agora não é pelo que você diz, mas que agora nós ouvimos do próprio Jesus qual é a mensagem dele, o que ele veio aqui para nos ensinar. Bom, aí é o que, né, nós já vimos aí a respeito de qual é a importância, né? Qual é a importância do testemunho da mulher? Qual é a importância do meu testemunho? Por favor. Bom dia. Eu queria só compartilhar algo sobre questão do testemunho, né? E daí eu ouvi de alguém que nasceu crente, né? Que nasceu na família de crente, né? E foi criada e ensinada. Põe mais perto um pouquinho, só para o que eu estou... Aí, tipo assim, como eu entendi como se invalidasse o testemunho da pessoa. Então, a pessoa falou assim, você tem que falar da Bíblia, porque às vezes o teu testemunho não vai adiantar muito. E aí eu discordo. Como é que eu vou falar da Bíblia sem falar o que Deus fez na minha vida? Sem falar, então eu preciso falar sim da Bíblia, mas eu preciso também falar do que Ele transformou o meu coração. Então, assim, não é porque eu nasci numa família de crente, que eu fui criada por crente, que eu vou invalidar uma pessoa que não nasceu na mesma situação que eu. Exatamente. Então, assim, a gente tem que pesar algumas coisas. E tem que ter cuidado na hora de falar, né? Porque você acaba invalidando o testemunho do outro. Exato. Não, é importante o testemunho. O que Jesus fez é super importante. Né? Depois a irmã lá atrás. Interessante isso que a Luciane falou, né? Porque quando a gente pensa em testemunho, que nem essa mulher, ela tinha uma vida, uma mulher que não tinha respeito da sociedade, andava com o marido de outras mulheres, né? Então, ela provavelmente teve uma mudança de vida, mas não deu tempo das pessoas verem essa mudança, a não ser pelas suas palavras. Porque deu a entender que no mesmo dia aconteceu tudo isso. No mesmo dia. Né? Então, não deu tempo de ver mudança de vida na mulher. Mas, isso que a Lu falou. Mas então, a pessoa que nasceu no berço evangélico, que testemunho vai dar? Né? Então, é importante entender que testemunho é esse. Nós temos o testemunho do que Deus fez por nós. Tem pessoas que a gente vê a mudança. A pessoa realmente mudou de vida. Não só a roupa, né? Que as pessoas às vezes julgam pela roupa. Não. Não, aquele sujeito lá, ele roubava carro aí na rua. Agora não. Acabou, trabalha, né? Então, teve uma mudança. Mas o que parece é que o testemunho dela não foi nessa linha. Foi um testemunho de que, olha, acho que nós encontramos o Messias, que foi prometido. Né? Então, acho que esse é o ponto principal. Né? Ela falou assim, olha, o homem sabia do meu passado. Será que ele é o Messias prometido? Então, aí aqueles homens acreditaram nela que ele sabia da vida dela, né? E aí eles foram até Jesus e aí eles creram na palavra de Jesus. Então,
de uma forma ou de outra, eu acho que esse testemunho é você levar a pessoa a Cristo, né? Exatamente. Então, trazer a pessoa e explicar para ela, olha, o Evangelho é isso, o Messias veio para isso, Jesus é o Messias prometido, o Salvador prometido. Então, acredito que, no nosso caso, a gente usa mais assim o que a gente tem de benefício, né, porque as pessoas confiam na gente, para trazer a pessoa à igreja, ou uma reunião, ou uma pregação, ou uma conversa, né, em particular. Mas a gente tem que usar isso, né? Exatamente. Essa influência. Pelo jeito, essa mulher saiu louca lá, desesperada, falando com todo mundo. Falei, eu preciso que essas pessoas conheçam o Messias, né? Ela entendeu. Por favor, a minha irmã lá atrás, atrás da Beth, levanta a mão, por gentileza. É isso mesmo? Tá, então aproveita. Jesus usou essa mulher, porque se ela usa as outras mulheres, eles não iam crer nas outras, porque as outras falavam mal dela. Fala de novo, não entendi. O Jesus usou ela para falar isso, porque se ele usa as outras mulheres, elas não iam acreditar, o pessoal não ia acreditar nas outras, porque as outras já falavam mal da mulher. Então ela usou ela porque sabia que ela ia falar a verdade. Provavelmente. A Beth, por favor. O que você vai falar? Eu vou parar de rir. Muito boa. Mas eu creio também que, às vezes, a gente acha que um testemunho que traz impacto é o ex-drogado, ex-prostituta, ex-não sei o quê. Mas se a gente olhar e reconhecer que todos nós pecamos, a gente tem testemunho para dar. A gente tem, é porque às vezes a gente é meio orgulhoso, sei lá, a gente quer, às vezes, né, pintar de gatinho na presença de Deus, mas assim, você pode testemunhar, olha, eu tive que reconhecer num culto que o meu temperamento estava errado e Deus me transformou. Minha vida, meu relacionamento familiar melhorou. Eu tive que reconhecer, o Senhor falou e tratou que eu não era honesto em algumas coisas do meu trabalho, no meu imposto de renda, na forma, às vezes, que eu disciplinei um filho, Deus revelou a minha ira, Deus revelou a minha soberba. É porque nós não olhamos para nós, principalmente nós que nascemos na igreja, a gente quase se sente uma casta superior. Mas somos tudo farinha do mesmo saco. Então, se a gente pedir ao Senhor, né, vê se há em mim algum caminho mau, eu quero poder testemunhar e eu sei que eu preciso ser transformada. E as coisas vão acontecer e nós vamos passar a falar daquilo que Deus tem feito, porque a gente entende pela palavra que até aquele dia Ele está nos mudando. Até aquele dia Ele está nos fazendo melhorar, né? Então, assim, nós temos testemunhos, nós só precisamos olhar para nós da forma correta. E com certeza a gente vai poder abençoar muitas vidas com o nosso dia a dia e quantas coisas Deus tem feito para mudar e transformar a nossa história. Obrigado. Lá, Admeia. Em cima disso que a Beth falou, hoje o Dema, na pregação, ele disse assim, se alguém falar mal de você, não fique com raiva, porque você é muito pior do que isso. Eu achei fantástico. A gente não olha assim, a gente pensa que é bonzinho, né? E o próprio Jesus falou, não há um bom, nenhum sequer, a não ser o Pai que está no céu. E a gente esquece disso, né? Joia. Bom, então depois, no final do capítulo, que Jesus teve aquele encontro com o oficial do rei. Né? Então, o oficial do rei, ele veio falar com ele, olha, meu filho está doente lá em Cafarnaum. Então, olha, bom, não vou voltar o mapinha aqui, mas lá, ele estava lá em Sicar. Então, sei lá, devia ter uns 50, 70 quilômetros até Cafarnaum. Mas, olha, de qualquer maneira, ele falou, olha, o meu filho está doente lá em Cafarnaum, vamos lá. Ele está doente, vamos lá, porque senão o menino vai morrer. Então, Jesus falou assim, falou a respeito dos sinais. Por quê? A Galileia era um lugar onde Jesus fez menos sinais, menos milagres. Porque era o lugar onde Jesus havia nascido. Esse aí não é o filho do José, lá da capitaria?
não é o filho da Maria, não tem os irmãos dele, tal. Onde será que ele roubou essa palavra toda aí? Então, quer dizer, o pessoal não acreditava muito no poder dele. Então, e ele, na verdade, pelo menos que a gente entende aqui, que ele fez 2 milagres na Galileia. Primeiro foi o primeiro lá, a transformação de água em vinho. E o segundo foi essa cura desse rapaz aqui. São narrados. Muito pouco. Mas, né, ele voltou. Então, por isso que ele precisa passar pelo Samaria, vou até a Galileia, porque ainda tem um grande trabalho para ser feito lá. Então, olha lá, 43. Outra coisa, ele ficou 2 dias, viu? Cadê o Francisco? Acho que ele ficou 2 dias, né? Jesus ficou 2 dias lá. Alguém comentou aí sobre a urgência. Não, Jonas. Olha, ele ficou 2 dias. Sobre o pedido dele, Jesus ficou ensinando para ele 2 dias lá em Sicar, lá na Galileia. Então, depois de 2 dias, ele foi para a Galileia. Porque o mesmo Jesus testemunhou a respeito que o profeta não tem valor aí na sua própria terra, não tem honra na sua própria terra. Bom, mas o interessante que eu queria comentar a respeito do trabalho aqui com esse homem. Né? O oficial do rei creu em Jesus sem ter visto milagre. Então, ele acreditou que realmente Jesus era poderoso e não viu nenhum milagre. Porque o outro milagre Jesus havia feito algum tempo antes, em Caná, lá no casamento, quando ele transformou água em vinho. Então, provavelmente, esse oficial não havia visto. Mas, mesmo assim, ele creu, sabia que Jesus, conhecia, viu falar a respeito de Jesus, sabia que ele seria suficientemente poderoso para curar o filho dele. Então, olha, veja, ele acreditou em Jesus. Jesus fez o milagre, disse, olha, seu filho está curado, pode ir lá. Veja, gente, que realmente é um ato de fé muito interessante. Não pode ir lá que seu filho já está bom. Ele poderia falar, não, tem que ir lá, pelo menos botar a mão nele, olhar, faz oração presencial. O negócio à distância não funciona, não. Vai lá. Mas Jesus falou assim, não, vai que seu filho está bom. Então, diante da palavra de Jesus, ele foi, realmente chegou lá e viu que naquela hora, a hora sétima, o menino, a febre dele deixou. Ele soube que realmente o menino foi curado por causa da palavra de Jesus. Não foi outra coisa. E o interessante de tudo é que ele creu em Jesus e levou toda a família dele. Eu acho esse ponto muito importante, isso, né, devido à experiência da minha família. Então, outro dia eu fui procurar saber como foi que o evangelho entrou na minha família, e olha, faz pouco tempo, foi através da minha avó materna, avó paterna, a mãe do meu pai. Ela se converteu lá em Palmeiras de Goiás, eles eram de lá, e ela aceitou o evangelho, levou para o meu avô, depois levou para os filhos, para o meu pai, para minhas tias. E hoje a família é grande, tem várias pessoas e tem muito crente na família. Ou seja, então eu fico imaginando a importância daquele homem ter levado a família dele à fé. Quantas pessoas depois dele provavelmente vieram viver ao lado de Jesus? Então, quando eu aceito, trago o evangelho aqui para minha casa, então meus filhos, por exemplo, eles têm um trabalho deles, ministro. Então, cada um deles tem lá o seu testemunho. Então, aí tem as pessoas que aceitam Jesus, por exemplo, outro dia, a pessoa aceitar Jesus através do ministério do meu filho Pedro. Outro aceitou através do ministério do Paulo. E assim por diante. Agora, você vê, o evangelho chegou lá e foi sendo disseminado. Então, por isso que eu acho importante demais esse texto, quando fala assim, e ele levou a família dele à fé. Ele e a família, 39. 40, segundo. Quanto? 54. Foi este o segundo sinal.
Não, quem fala que a família, ele levou a família. É o 50, né? Isso mesmo. Com isso reconheceu ser o pai, precisamente, teu filho vive. Creu e toda a sua casa. Isso mesmo, obrigado. Ele e toda a sua casa. Então, gente, é importante demais, por exemplo, quando nós trazemos o evangelho para a nossa casa. Porque é uma árvore que vai crescendo, vai ramificando. Então, por exemplo, daqui a 20, 30, 40 anos, nós não sabemos como é que vão estar as pessoas que conheceram Jesus através da nossa família. Né? Nós aí, por exemplo, tem o José. Então, daqui a pouco, ele tem um filho só, mas daqui a pouco o José vai fazer o ministério dele, vai começar a divulgar o evangelho também. Aí as pessoas que conhecem Jesus através de José vai ter também a sua... Ou seja, os filhos, a árvore genealógica do Zezinho vai ser grande. Por quê? Porque ele trouxe, né, através do evangelho, levou o evangelho para o seu filho. E daqui a pouco o seu filho vai levar o evangelho para outras pessoas. Isso vale para todos nós aqui. Né? Então, realmente é importante demais, quando nós pensamos a respeito disso, que o evangelho, quando a família recebe o evangelho, é uma grande obra. É um grande trabalho que nós fazemos. Levar os filhos à fé. Muitos dos galileus que receberam Jesus já conheciam da festa da Páscoa lá de Jerusalém, mas muitos não. Então, de qualquer maneira, né, foi aquele momento em que realmente a palavra, né, a palavra do reino veio ser confirmada aqui na região da Galiléia, mesmo sendo Jesus, dali, então, ele não tinha muita honra, mas de qualquer maneira, a palavra dele tinha muito poder, tinha muita validade, e ele levou outras pessoas à salvação. Poucos milagres, mas não tem problema. A mensagem era forte, era verdadeira. Bom, aí eu só coloquei, só para, não sei se alguém gostaria de compartilhar mais alguma lição, né, com respeito disso, a lição minha, que eu tive na hora que eu estava estudando, era essa: olha, é importante demais quando nós levamos o evangelho para a nossa família. Acredito que é importante também a gente ter em mente que o maior milagre é a salvação. Então, a gente precisa viver e refletir a Cristo de forma a mostrar que esse é o maior milagre. Porque, às vezes, as pessoas realmente estão procurando, né, um show pirotécnico, né, esperando que as águas do mar sejam abertas de novo, ou alguma coisa parecida. Enquanto o maior milagre que Jesus deseja realizar em nós é a nossa salvação. Então, que nós possamos pregar através de quem nós somos, do que nós fazemos, né, de uma forma constante, para que as pessoas de fato vejam o milagre e a transformação do Senhor na nossa vida. E sempre que houver possibilidade, a gente fundamente isso na palavra de Deus, né? É o que a Beth falou. Por exemplo, a pessoa que sonegava impostos e hoje não sonega mais. Por que não sonega? Porque o Senhor foi lá com o Espírito Santo de Deus, transformou o coração, a mente daquela pessoa, mas onde isso está fundamentado na palavra de Deus? É muito importante a gente trazer a luz da palavra de Deus sobre as transformações que Ele realiza na nossa vida, porque é uma forma embasada na palavra de testemunhar de Cristo. Uhum. Carlos. Um ensinamento que eu vejo aqui, muito importante para nós, é que o Senhor Jesus usou a circunstância daquele momento para falar da salvação, né? E abordou o pecado daquela mulher. Então eu acredito nisso, né? Que nós devemos usar as circunstâncias, aproveitar as oportunidades para falar do Evangelho de Jesus, né? Esses dias eu tive uma oportunidade de demonstrar o pecado de uma situação.
E acredito que é isso, né? Você tem que aproveitar as oportunidades. Nós temos que aproveitar as oportunidades. E a gente tem que ser realmente ser desafiado, né, para falar de Jesus, da salvação, daquilo que cura, que restaura. Aquela mulher foi restaurada, mas ela foi confrontada, né, pelo Senhor Jesus. E a gente precisa fazer isso. Ontem eu ouvi um testemunho de uma pessoa, falou assim, olha, minha filha estava com receio de fazer tal coisa, em função de testemunhar do Evangelho. Mas a partir do momento que ela fez isso, né, ela foi um instrumento ali, foi um testemunho de Jesus na vida dela para as outras pessoas. Então é isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades, são as circunstâncias da vida, né? E Deus vai fazer a obra. Muito bom. Olha lá, Elaís, lá atrás, por favor. Estamos chegando no tempo aqui, já, daqui a pouco a gente já termina. Das coisas que a gente está falando aqui, quando a gente está falando sobre testemunhar, né? Põe pertinho aí que eu não estou escutando direito. Aí. Sobre as coisas que a gente estava falando e falando de testemunhar, me fez lembrar dessa passagem bíblica, quando João Batista ele estava passando por tanta situação difícil, e ele, naquela época, era uma pessoa muito respeitada. Ele que estava clamando no deserto, dizendo que Jesus era o Cristo, ele já tinha batizado. E aí João Batista pede para ir perguntar para o Senhor, será ele mesmo? E ele responde assim, ide anunciar a João as coisas que ouves e vedes, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Então, eu creio assim que, no meio do povo de Deus, quando alguém pergunta assim, será que o Senhor está aqui? Para o Senhor, é um momento que Deus pode falar ao coração dessa pessoa, olha a sua volta, olha onde você está. As pessoas daqui, elas estão sendo transformadas. Por isso que é importante que haja transformação nas nossas vidas e que as pessoas ao nosso redor saibam que a transformação está sendo ocorrida. E é isto que faz nos testemunhar, que nós éramos antes de uma forma e hoje nós somos, para a honra e glória do Senhor, melhores do que éramos antes. Por quê? Porque o Senhor nos transformou. Por nós mesmos, nós não faríamos nada disso. Então, o testemunho realmente é edificante a todos. Obrigado. Meus irmãos, agradecemos demais a oportunidade de estarmos aqui falando a respeito desse assunto e realmente a gente poderia continuar falando muito mais. Então, vamos dar por encerrada aqui a nossa aula de hoje. Eu queria aproveitar que o Everett está com o microfone na mão, que ele fizesse oração para nós, para fechar a nossa aula. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Amém, Senhor. E que tudo aquilo que foi aqui meditado, ensinado, entendido, se transforme em prática nas nossas vidas. Dá-nos graça para conseguir transmitir a mensagem que salva, que transforma a vida, que dá esperança de vida eterna a outras pessoas. Amém. Capacita-nos, Senhor. Usa-nos, a cada um de nós, em cada situação. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, bom almoço. Se quiserem me convidar, fique à vontade.